Boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Érica. Nós estamos numa reunião de Déboras, mães que oram pelos seus filhos. E hoje nós temos uma palavra separada especificamente para nós, mulheres. E o tema da minha mensagem hoje é: sou um termostato e não um termômetro. É um devocional que eu assisti um dia da Viviane Martinello. E aí eu adaptei um pouquinho, a palavra tocou muito no meu coração e é muito fácil de gravar. E aí eu queria trazer essa palavra porque eu falei assim, é gostoso depois a gente passar e ficar lembrando dessa palavra, né? Peraí, deixa eu passar aqui que eu não estou conseguindo. Então, a primeira coisa para a gente entender é o que é e para que serve um termômetro. O termômetro, ele é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. Ele é um instrumento composto por um elemento sensor que possui uma propriedade termométrica, isto é, uma propriedade que varia com a temperatura. Isso, o termômetro, ele é um sensor de temperatura. Ou seja, a gente sabe, né, que o termômetro ele é utilizado para medir a temperatura. Temos aí vários estilos de termômetro. Aqui tem uns termômetros industriais, tem os termômetros comuns, né? O antiguinho que a gente utilizava. Agora, hoje, já tem o digital. Tem os termômetros usados, imagino que deve ser em área farmacêutica. Tudo para medir a temperatura. E temos também o termostato. Qual é a diferença do termômetro para o termostato? O termostato ele é um dispositivo muito utilizado na automação de processos. Ele é capaz de detectar as variações de temperatura e corrigir essas variações, para que a temperatura se enquadre dentro dos valores pré-estabelecidos. Devido à sua capacidade de detectar e adequar a temperatura do sistema, o termostato está presente em diversos tipos de equipamentos, de aparelhos ou sistemas que necessitam dessa detecção, correção da temperatura, de uma forma automática e eficaz. Temos aí, olha, vários termostatos. A gente consegue perceber a diferença? O termostato aqui, ó, ele mede esse digital do meio, se a gente parar para observar, imagino, né, que a temperatura que vamos supor que o ambiente estava 23,4 e o ambiente precisa ficar em 22. Então, o termostato, ele adequa a temperatura para esse sentido, né? Então, ele é utilizado para adequar a temperatura. E aí, tem até alguns exemplos de aplicação do termostato, porque, para falar a verdade, eu já ouvi falar no termostato da geladeira, mas eu não sabia exatamente o que era, né? Então, para mim, foi até uma novidade, por isso que eu quis até trazer essa pesquisinha para vocês. Então, ele é utilizado na geladeira, nos sistemas de ar-condicionado, em equipamentos de laboratório, berços aquecidos, estufas, aquários. O termostato, assim como o termômetro, os dois são muito bem utilizados, né? Mas existe um diferencial. O termômetro, ele apenas mede a temperatura. O termostato, ele consegue adequar a temperatura necessária. E aí eu vou começar a entrar no nosso texto. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 31, nós aprendemos que o quê? Eu vou passar isso, e se no final der tempo, a gente vai ler uma por uma. A mulher, ela é preciosa, né? Quais as virtudes que a mulher tem? Ela é confiável, ela é abençoadora, ela é trabalhadora, administradora, a mulher, ela é visionária, ela é previdente, ela é segura, ela é generosa, ela é elegante, educadora, piedosa, equilibrada, exemplar. Talvez a gente olhe e fale, nossa, é pesado, quanta coisa, será que eu aguento? Com o Senhor, né? O Senhor conhece, o Senhor sabe da nossa carne, da nossa vida de pecado, e aí Ele vai nos capacitando. Mas a palavra de hoje, eu quero ficar exatamente aqui, ó, nesse que está em vermelhinho. A mulher, ela é previdente, ela antecipa soluções, ou seja, não espera o problema chegar. E se a gente parar para ver, é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está numa reunião de Déboras, orando pelos nossos filhos, com o nosso coração devoto ali
ao Senhor, para que o Senhor nos capacite a sermos mulheres melhores, nos precavendo, né, de problemas que podem acontecer dentro do nosso lar. E aí, especificamente no versículo 21 de Provérbios 31, diz assim: quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Se a gente parar para pensar, muitos falam, né, que a mulher é o termômetro da casa. Ela é quem dá o ar da casa. Ou seja, se a gente for imaginar, não é que a gente está querendo se merecer demais, mas a figura feminina diante de um lar, ela faz toda a diferença, né? Ela é muito importante. Ela muda a atmosfera da casa, ela deixa tudo mais aconchegante. Quando a gente viaja, ou alguém dá graças a Deus, ou a casa fica bem diferente, né? Quando a gente volta, a gente encontra, às vezes, até umas baguncinhas, alguma coisa assim. Os filhos, às vezes, reclamam da comida. Ai, faltou isso, faltou aquilo. A gente tem um jeitinho especial de abarcar, de abraçar a nossa casa. Porém, quando a gente fala de um termômetro, a gente sabe que ele é usado apenas para medir a temperatura. E ele vai nos mostrar quantos graus, por exemplo, nosso filho está ardendo em febre, mas não tem poder nenhum de mudar aquela característica. Para eu alterar ou transformar o estado que encontra, por exemplo, o meu filho, eu vou ter que medicar, vou ter que colocar no banho, vou ter que usar. Eu lembro que eu colocava álcool, né, na meinha. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que fazer, ou seja, o termômetro ele não muda. E já o termostato, ele é diferente. O termostato, ele é capaz de... A minha tá bem... Não sei se para você está aparecendo. Está cortando? Não. Vou jogar ele aqui para cima. O termostato, ele se encontra, você sempre o encontra em lugares onde a temperatura precisa ser equilibrada, pois observamos que ele tem o poder, ele sim tem o poder de mudar ambientes. Por exemplo, uma câmara de frigorífico, se estiver quente demais, ele altera, que vai estragar a carne, os frios ali, imaginemos, né? Ou se tiver frio demais, vai congelar. Então, o termostato, ele vai fazer esse papel. Então, no versículo que a gente leu, que fala o quê? Que a mulher, ela é previdente, né? Antes mesmo que chegue o inverno, ela já preparava roupas quentes, né? Então, nós podemos ver que uma mulher, ela é um termostato. Pois quando era frio, eles tinham roupas quentes. E Deus, ele nos chama exatamente para esse lugar. Talvez você possa estar dizendo nesse momento, puxa, mas eu sou uma excelente mãe, eu me preocupo com as coisas da minha casa, né? Mas às vezes a gente sempre tem algumas coisas a aprender, né? E como Deus falou comigo através dessa mensagem, e a minha oração é para que Ele fale com você também. Então, nós temos diversos exemplos no nosso dia a dia. Quando entramos em casa, a gente percebe às vezes que está tudo muito frio, está tudo muito distante, cada um às vezes está no seu celular, às vezes a gente entra, está cada um no seu quarto, né? Às vezes a gente está numa reunião familiar, de seja uma comemoração de alguma coisa, às vezes a família se dispersa um pouco, né? Às vezes, se nós estamos ali, mesmo que não seja no seio da nossa família, seja com as nossas famílias, a gente consegue, às vezes, através de uma música, através de um conto que a gente conte ali, chama a avó para falar alguma coisa da infância, a gente consegue atrair todos ali para a gente, né? E assim, então o termostato, ele já entra em ação, que é o quê? Essa mulher que é um termostato. A gente consegue o quê? Reunir todos, a gente acaba chamando todo mundo, fala, vamos preparar uma refeição, vamos passar um tempo de qualidade com vocês, olha aqui, né? A gente consegue ajuntar, trazer para perto. E aquele ambiente, ele acaba sendo mudado, ele passa a ser mais aquecido. E se a gente parar para pensar, nós mulheres, nós que abraçamos os filhos, nós que abraçamos o marido, a gente muitas vezes abraça a nora quando ela está distante, né? Quando a nora empina muito o nariz para a gente, é a gente que abraça. Somos nós que chamamos, somos nós que colocamos em ordem, nós que ensinamos sobre amor, que esfriamos os ânimos de uma briga ou discordâncias. Nos momentos de nervoso, nós acolhemos ou nós ficamos quieta buscando sabedoria. Somos nós que às vezes acontece alguma coisa dentro de casa e a gente que depois, quando os ânimos se esfriam, a gente que para e manda uma mensagem no WhatsApp.
Então, nós precisamos ser um termostato e não uma mulher que coloca a lenha na fogueira. Às vezes começa alguma palavra dentro da nossa casa e a gente, ao invés de abrandar, a gente começa, não, mas eu vi você, não, eu vi. E a gente não, a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tem que estar sempre, cada dia mais, eu tento me colocar nesse papel, né? De buscar ser uma mulher com sabedoria, uma mulher sábia, para todas as palavras que vão sair dentro da minha boca, possam sempre ser exemplo dentro da minha casa, né? Meus filhos, que eles possam me ver e ver em mim uma mãe que ora, uma mãe que estuda. Esses dias nós viajamos e nós estávamos em férias lá com as crianças, e aí uma amiga perguntou assim para Mariana, Mari, qual a imagem que você tem da sua mãe dentro da sua casa? Porque nós estávamos falando das meninas pequenas que ficam no celular, né? E qual é a imagem que você tem da sua mãe? O que que a sua mãe está sempre fazendo quando você está em casa? Aí ela falou, minha mãe está cuidando da casa. Ah, tá. E em segundo lugar? Aí eu achei tão lindo, aquilo engrandeceu meu coração. A minha mãe está sempre estudando. E é muito gostoso, sem a gente perceber, né? A gente está sendo vista, né? Então, assim, eu tenho o meu cantinho, que é o meu cantinho de oração, o meu cantinho de estudo. Então, a gente precisa buscar essa sabedoria, a gente precisa mostrar para eles que aquilo que a gente fala não é só da boca para fora. Então, que a gente possa buscar isso e a gente possa ser esse termostato, porque em Provérbios também nos ensina que a palavra branda desvia o furor. A nossa palavra com sabedoria e branda também é um termostato, vai esfriando os ânimos dentro da nossa casa. Nós sabemos que lidar em família não é muito fácil, né? Quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, parece tudo muito lindo, a gente tem que ser equilibrada, a gente tem que sempre estar ali os termostatos, mas tem hora que a gente quer chutar o pau da barraca e jogar tudo para cima também, né? Tem horas que a gente também está cansada, por isso que a gente também precisa de se cuidar. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Então, nós sabemos que lidar em família não é fácil, que às vezes nós enfrentamos situações tão duras, ficamos sem esperança, sem força, nós ficamos tristes. Às vezes a gente, não sei se você já passou, às vezes eu fico sem forças até para orar. Às vezes é uma questão que eu passo dentro de casa ou de familiar, que você fala, puxa vida, Senhor, sabe? Parece que foge todas as esperanças. Senhor, eu não tenho nenhuma gotinha de esperança. Então, porém, não podemos permitir que as nossas emoções tomem o volante da nossa vida. Mas algumas vezes, quando a gente vê, a gente já falou que não devia, ou nós não tivemos, às vezes, o melhor trato, né, a melhor forma de lidar com uma situação, a gente erra. É comum, eu erro, você erra, a família erra, a igreja, pessoas erram dentro da igreja, nós somos iguais, nós somos pecadores, nós estamos em crescimento, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não deveria agir de forma errada. Afinal, se a gente parar para pensar, a gente fala, puxa, a gente lê, né? Muitas de nós aqui gostam de ler muitos livros, estuda, aprende, né? Mas muitas vezes a gente acaba agindo da forma que nós não queríamos. E a gente lembra daquela passagem, né, que falava que, poxa, Senhor, da forma que eu devo, eu não faço, e da forma que eu não devo, é a forma que eu faço, né? Às vezes acontece isso com a gente, mas a gente precisa se acolher como mulher, porque muitas vezes a gente mesmo coloca tanta culpa na gente, a gente mesmo se sobrecarrega tanto, né? Então a gente precisa respirar, nos gostar da gente, nos amar, né? Olhar para a gente, olha, eu estou cansada, eu vou sentar um pouquinho, vou descansar, vou ouvir um louvor, porque às vezes a gente também só dá aquilo que está assim, borbulhando dentro da gente, né? Então a gente também precisa estar bem para a gente poder fazer transbordar para os nossos familiares. Então, assim, a gente precisa também ir com calma. E os filhos são parecidos com o pai. E aí eu falo para a gente que nós, como filhas, somos parecidas também com o nosso pai. Quanto mais perto nós ficamos de Deus,
mais parecidas com ele nós nos tornamos. E às vezes a gente está distante, porque às vezes a gente não está conseguindo tempo para estar orando, não está conseguindo tempo para fazer o nosso devocional. Às vezes a vida vai sugando tanto. Eu estava esses tempos atrás aí num ritmo de trabalho, num ritmo de vida. Você fala, puxa vida, mal passou janeiro, né? Vai entrando abril, maio. Eu estava tão enlouquecida assim com o meu ritmo de trabalho que o meu tempo devocional estava sendo muito breve, eu não estava conseguindo debruçar realmente na palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia que eu gosto muito de escrever nela, que é a minha primeira Bíblia da minha conversão. Então eu gosto de riscar, e eu falei, puxa, minha Bíblia estava ficando limpinha, não tinha mais tantos escritos igual tinha antes. E aí eu falei, puxa, eu preciso parar de novo, e eu preciso ver um horário que eu preciso estar buscando ao Senhor para eu estar sendo parecida com ele. E conversando com uma amiga, eu estava falando com ela e ela falou assim, Érica, eu tenho acordado de manhã muito cedo. Ela falou, porque eu não tenho também conseguido orar. Ela tem 3 filhos também, uma casa enorme para cuidar, isso porque ela não trabalha, trabalha só em casa, né? E aí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, então essa é a chave. Então eu tenho acordado às 5h20 da manhã para eu poder estudar a palavra de Deus, para eu poder fazer o meu devocional, para depois que eu vou na minha academia, depois, e quando as crianças estão em escola, eu coloco eles na escola, vou para a academia, depois corro para casa, tomo um banho e vou trabalhar. Então a gente precisa querer buscar isso para a gente poder ser parecida, porque senão a gente vai sendo parecida com aquilo que a gente está perto. Se a gente está perto do mundo, a gente vai ser parecida. Você já viu que às vezes você viaja para o Rio de Janeiro, você volta falando biscoito? Né? Então a gente às vezes tem esse tipo de coisa, a gente vai se tornando parecida com quem está com a gente. Então a gente precisa buscar, a gente precisa ser sábia. É tempo de estar próximos de Deus. Não é tempo de desculpa, é tempo de buscar intimidade com o Senhor. Então, nós precisamos ver o propósito que temos dentro da nossa família. Não é à toa que a gente está dentro da nossa família. Nós temos um legado até com os nossos maridos, que às vezes até parecem nossos filhos, né? A gente às vezes dá ordem neles, né? Mas a gente tem um legado para com eles ali, tem com os nossos filhos. Então, quando a gente entende que nós vamos para uma feira comprar frutas, né? Eu entendo, eu falo, puxa, a gente entende, eu vou até a feira, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar frutas. Quando eu vou para o médico, eu vou tratar de uma dor. Quando eu vou para a igreja, eu vou para servir, vou para adorar. E nós entendemos que Deus nos fez também com o mesmo propósito que nós temos de ir para a feira, de ir para o mercado, nós temos um propósito dentro da nossa família. E às vezes a gente vai se esquecendo disso. Então a gente precisa voltar e falar, Senhor, qual é o meu propósito dentro da minha família? Eu não posso perder tempo fora da presença do Senhor, porque se eu estiver fora da presença do Senhor, eu não vou ouvir. Vai estar muito distante a voz dele. As outras vozes das outras coisas que eu vou indo, vou colocando na minha vida, elas vão tomando o local, o lugar que Deus estaria de estar pertinho e falando para mim. Então, nós precisamos de mais sensibilidade, de mais intimidade com o Senhor, porque nós estamos sendo vistas. Então, nós precisamos ser mulheres precavidas. E a mulher precavida, ela busca o Senhor. Então, assim, com base no versículo estudado, quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Nós aprendemos que precisamos ser mais precavidas, mais prevenidas. Se nervosa estamos, nós precisamos ficar mais caladas. Se recebemos uma mensagem que nós não gostamos, às vezes no celular, precisamos demorar alguns minutos. A gente precisa parar de querer, né, tudo no mesmo estilo que a gente recebeu, horas antes de responder, né? Eu preciso demorar alguns minutos ou até algumas horas antes de responder. Se eu respondo de pronto, eu terei a grande chance de ter muito mais reação. E eu preciso parar e entender que, por falar em reação, nós precisamos ser mulheres de ação e não de reação. Quando somos mulheres de ação, nós somos autoras da nossa própria história. Nós comandamos as nossas emoções, pois a reação é o resultado de uma ação. Então, nós precisamos pensar primeiro. Eu preciso ser íntegra nas minhas reações. Eu gosto muito dessa palavra íntegra. Outro dia eu parei um tempo do meu estudo para parar e ver exatamente do latim o que significava a palavra íntegra, porque eu queria chegar ao entendimento do que era integridade.
Íntegro, ele é o inteiro, na essência. Então, você imagina, se você tem a essência do Senhor, você vai ter uma reação inteira do Senhor. Olha que maravilha. Olha que exemplo, se a gente parar, uma coisa tão simples, né? Eu estou íntegra do quê? Do meu dia a dia, do meu nervosismo, da minha correria, das minhas reclamações, né? De tanto murmurar, da minha distância com Deus, que vai me fazendo uma mulher tão fria. Gente, eu também vivo isso. Não falo, talvez você esteja me ouvindo, você fala, ai, que mulher espiritual, ela acorda às 5h20. Não, 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 eu tenho dificuldade. Às vezes eu não tenho paciência com meu marido, às vezes eu também não tenho paciência com meu filho. Então, se não é o Senhor na minha vida, né, eu tenho reações que não são reações que Deus gostaria que eu tivesse. Então, por isso que eu busco, né? Então eu preciso aprender a não reagir conforme eu sou tratada, a não reagir por aquilo que eu recebo, ou reagir somente quando eu sou reagir bem, né? Quando eu sou reconhecida, ou reagir mal quando eu não sou reconhecida. E até mesmo quando nós somos insultadas, feridas, ou magoadas, a nossa ação não depende daquela pessoa ou da forma que nós somos tratadas. Por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho um propósito, e o meu propósito é exalar o bom perfume. O meu propósito é me tornar uma mãe, uma esposa, uma mulher, uma serva, uma irmã, uma filha, uma amiga, cada dia melhor. Quando eu saio, eu entro no desequilíbrio, né? Então, porque afinal eu tenho um propósito e reagir de forma desequilibrada me tira da razão para a qual eu estou aqui, né? Então, e também porque temos valores e integridade dentro de nós que outra pessoa não vai arrancar. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que a gente não precisa sair se justificando de tudo que a gente fez ou deixou de fazer, não é assim? Hoje, aqui eu falo com mulheres maduras já, né? Então a gente vai aprendendo também que na minha vida, a minha integridade, ela está aqui dentro. Então eu preciso ser íntegra com o Senhor. Eu preciso estar ali, Senhor, antes de eu lidar com meu filho, antes de eu lidar com meu marido, antes de eu lidar com a minha sogra, antes de eu lidar com a minha nora, eu tenho que aprender a lidar com o Senhor, porque é o Senhor que vai me revestir, que vai me capacitar para que eu transborde e aprenda a lidar com eles. Pois bem, a nossa ação e a nossa reação depende do relacionamento que eu tenho com Deus. Pensa bem. Isso eu vejo muito comigo. Quando eu faço alguns estudos, eu sempre falo a respeito do domínio próprio, né? Esses dias eu fui fazer um exame semana passada que eu fui fazer um exame de ressonância magnética. E eu tava dentro daquela máquina, eu tinha uma vontade de, olha, gritar, de xingar, olha, a minha carne tava ali, assim, efervescendo dentro daquela máquina. Porque é um barulho tão grande, pá, pá, pá. E aí, quando você já não tá mais aguentando aquele barulho, vem aquela vozinha e fala, respira fundo. Aí você respira. Aí fala, acho que você fica 1 minuto, não é possível, porque parece um século que você fica. Agora solte. Gente, aí eu saí dali, eu falei, Senhor, que domínio próprio, né, que a gente tem que ter aqui, para a gente não apertar aquela campainhazinha, né, para a gente aguentar. Então, assim, a gente precisa, na nossa vida, a gente precisa cada dia mais exercer o domínio próprio. Senhor, fecha a minha boca, Senhor, me ajuda a sair da minha boca palavras que sejam edificadoras, não deixa sair da minha boca murmuração. Senhor, eu preciso abençoar o meu filho, mesmo que ele esteja me tratando mal, mesmo que o meu filho que é casado já nem me liga mais, né? Às vezes eu vejo minha mãe que às vezes comenta alguma coisa, meu irmão, quando é filho homem, às vezes vai para o outro lado da família, nem liga mais, mas mesmo assim eu preciso clamar o amor do Senhor para eu estar lá, para eu estar paciente, para eu olhar para a nora, né, e tratar bem, né? Então esse é o papel. Quando eu digo até esses exemplos estão próximos de nós. Eu creio que não é só na minha família que acontece esse tipo de coisa. Então nós precisamos refletir e que a mulher cuidada cuida. O que quer dizer? O que eu quero dizer com a mulher cuidada? A gente também precisa cuidar da gente, né? Quando a gente acaba fazendo as coisas tudo atropelada, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente às vezes não se exercita, quando a gente não tem um tempo para a gente acaba ficando esbaforida e a gente vai passando tudo aquilo. A gente que ainda tem filhos que estão ainda com a idade pequenos, nossa, às vezes é tanta pergunta, tanta coisa, né? E os filhos vão crescendo, eles vão se afastando um pouco de nós e a gente vai sentindo tudo aquilo.
Só que a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa entender que eu estou ali dentro de uma casa que a minha barriga foi emprestada para eu gerar um filho que não é meu, que é do Senhor. Antes dele ser meu ou estar na minha casa, ele é do Senhor. Então eu preciso cuidar de mim, porque senão você imagina o que que eu tenho para dar para o meu filho. Se eu não sei nada, já imaginou se eu vou num médico e o médico, ele chega lá e fala, olha, eu sou funileiro, e hoje eu estou aqui porque o médico faltou, ele não pôde, e aí eu estou aqui para atender no lugar dele. Você vai querer ser atendida por um funileiro que, se você foi ver, levou um exame grave seu? Você não vai. Ou seja, querendo dizer o que com isso? Eu preciso me cuidar, né? Eu preciso ter uma essência dentro de mim, né? O médico, quando eu procuro um médico, eu busco um médico para ele medicar. Então, eu preciso estar cuidada para eu poder cuidar da minha família, para eu poder abraçar o meu marido, para eu poder renovar o meu marido quando ele entra dentro de casa. Eu preciso ser uma mulher abençoada para eu poder abençoar. Eu preciso ser uma mulher amada. Às vezes eu não me amo. Às vezes eu olho para o espelho e só me acho feia, me acho gorda, me acho muito magra, não aceito meu cabelo. Como que eu vou amar? Né? Então eu tenho que parar, eu tenho que olhar e falar, Senhor, eu sou a imagem e a semelhança do Senhor, o Senhor me formou assim. Tá certo que eu preciso comer um bocadinho menos, né? Preciso cuidar da minha ansiedade, né? Preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde, mas me amar antes de tudo para eu poder amar. Então eu dou o quê? Eu dou aquilo que eu tenho, né? Então, se eu me amo, eu vou ser feliz, eu vou estar completa, eu vou poder abraçar, eu vou poder estar com o restante dos meus familiares, dos meus irmãos na igreja, eu vou poder acolher, senão eu vou ser uma mulher amarga, uma mulher rude. Né? Então, nós precisamos ser o equilíbrio nos ambientes, nós precisamos ser um termostato dentro dos nossos lares e por onde nós formos. Eu gosto muito dessa palavra que eu finalizo aqui com vocês, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: mais importante do que ser aplaudida na terra é ser aprovada no céu. Então, às vezes, nós andamos preocupada com o que os outros vão achar, estar bonita, estar toda bela, formosa, e dentro de casa, às vezes, eu tô um caco, às vezes eu tô gritando, às vezes eu tô com a pior roupa, às vezes eu não me preocupo com exemplo nenhum que eu dou, e aí quando alguém tá ouvindo, eu baixo o tom. Não, não, não. Eu preciso ser aprovada no céu pelo Senhor, dizer, filha, que gostoso. Você deu, eu te dei essa família e você cuidou dela. Eu te dei esse filho e você abraçou ele, independente dos pecados que ele tenha. Né? Às vezes a gente acha que, ai, Senhor, eu não aguento mais o meu filho. Senhor, olha, meu filho anda na prática errada, meu filho está afastado, meu filho está, né, tá tanto tempo na igreja e é tão grosseiro, Senhor. O nosso papel é orar, o nosso papel é estar ali, o nosso papel é dar exemplo, né? O nosso papel é ser mãe. Né? Quando a gente para e a gente fala, eu sou mãe, né? Eu vou dar de novo um exemplo de médico. Quando eu vou no médico, eu procuro um médico, né? Eu não vou procurar ali o pai, o médico, a figura de pai, que ele também é, né? O médico, ele é pai, ele é filho, né? Mas eu não procuro aquela figura. É a mesma coisa quando a gente está dentro de casa, a gente tem que entrar na nossa mente que a gente tem que ter o papel de mãe, a gente tem que ter o papel de esposa, a gente tem que ter o papel de ajudadora, a gente tem que assumir o nosso papel. E às vezes o nosso dia a dia, e às vezes até essa busca pelo empoderamento feminino, faz com que nós olhemos muito mais lá para fora do que aqui para dentro de nós mesmas ou para dentro do nosso próprio lar, tá? Que Deus abençoe vocês. É uma palavra assim que eu trouxe do coração, porque é uma palavra que eu também vivo, porque eu trabalho fora, né, cuido de família, estou ali na igreja e às vezes a vida da gente vai ficando tão atribulada. Então o Senhor vem, ó, a palavra do Senhor fala que ele nos puxa como uma canga, né? Então o Senhor vem, ele nos puxa mesmo para, olha, filha, você está muito para lá, filha, vem aqui que eu preciso cuidar de você, filha, cuida de você antes de você cuidar dos seus filhos. Vai no médico, come direito, né? Olha para você, se ama, porque daí a gente transborda coisas boas, tá bom? Deus abençoe vocês, é um prazer falar com vocês, eu amo muito tudo isso. Um beijo, obrigada.